espiritual? Não, o plano espiritual com uma coisa dessa mundial. Porque às vezes a gente tem coisa isolada, uma guerra, uma calamidade. Como Tem que tudo funciona? simultâneo, né, cara? É, Eu lembro que eu tive um professor das Filipinas que ele mas você mostrou... entendeu, né? A Sim, pandemia, como ela sim. reflete nesse mundo espiritual. Quer um exemplo legal disso? Imagina o globo terrestre, com todos os continentes. Agora imagina várias camadas de cores e energias simultaneamente girando em volta de cada continente. Tá. Cada uma dessas cores, desde as cores mais cinza, verde, amarela, são energias respectivas de cada povo, cada estado, cada país. Quando você tem esse medo, essa histeria coletiva, as pessoas elas vibram de uma maneira diferente. Mais ou menos igual ou não? Grupos vibram de uma maneira igual. Tá. Então você vai ter um emocional e um mental trabalhando juntos. Então você fica com medo, somente assimila o medo, acredita no medo e potencializa isso. Seu físico sente o medo. Então ele somatiza a sua energia do medo. Então todos os países tiveram uma onda igual, que veio da onde? Da China, pegou a Europa, da Europa, Estados Unidos e Brasil. Isso. Então nós estávamos antecipando já esse medo. Espiritualmente, acontece a criação de formas de pensamento, do medo, a angústia de não saber o que fazer, as sensações de raiva em relação a isso, Impotência, né? porque você vai culpar o governo, você vai culpar as pessoas, você vai culpar o país porque não se preparou, e aí vem toda essa, entendeu? Então, se você olhar para cima de cada país, tem essas formas de pensamento e as energias dessas egrégoras dos indivíduos, tá? Então é isso que acontece. O mundo espiritual, ele acompanha a nossa realidade, ok? Então vou te dar um exemplo. Você cria uma forma de pensamento agora. Você está pensando em alguma coisa. Tá, tô Você pensando cria uma forma de o que eu vou fazer pensamento. amanhã, por exemplo. Você cria uma forma de pensamento. Essa forma de pensamento vai vibrar. Dependendo do que você pensar, pode atrair coisas ruins ou pode atrair coisas boas para você. O que estiver aqui ao redor pode perceber. Você ainda vai derrubar essa lâmpada, cara. Toda hora. Então, assim, essa forma de pensamento vai atrair seres do mundo espiritual para perto de você. Você pega a egrégora da Cracolândia. O que é egrégora? O conjunto de indivíduos que pensam da mesma maneira, que vibram da mesma maneira e que agem da mesma maneira. É um conjunto, é uma egrégora. Uma igreja, tá todo mundo lá orando, tá. é uma egrégora. Cracolândia. Qual a energia que impera na Cracolândia? É uma energia de pessoas que consomem a droga, que agem pelo instinto, pelo emocional, dependendo daquela química. Sim. Você já foi num swing? Já, fiz um show lá já. Já fez Fez um show um no show? swing? Mas Verdade, você né? chegou a participar da zoeira? Não. Mas eu vi. Andei por todas as salas. Quando você vai num swing, fica lá um tempo, na hora que você sai, você fica tarado por um tempo. Se você estiver Isso. participando da brincadeira, então, você consegue vir Tá. pra casa e transar até 7 da manhã. Então, porque você tá compartilhando essa egrégora do lugar. Entendi. E você levou formas de pensamento junto com você, a sua mente criou possibilidades, e se eu fizer? Você Os sente meninos ficaram e curiosos. você cria. Entendeu? Então o mundo entrou num processo de histeria coletiva. O problema é o seguinte, além dessa vibração do medo, da incerteza, da angústia, de pessoas começarem a falecer, de você não saber o que fazer, o sinal de impotência, você tem as pessoas que estão falecendo. O que acontece espiritualmente com essas pessoas? A consciência desses indivíduos que estão perdidos dentro do mundo espiritual. Eles estão trafegando por aí. Você morrer por uma morte natural, sabendo que você vai morrer, é a forma mais saudável. Por quê? Quando você vai envelhecendo, você vai entendendo que você já está morrendo. Tá fechando um ciclo. Você vai se desapegando das coisas, você vai vendo seus netinhos crescendo, você vai vendo a família crescer e você vai entendendo que é o ciclo natural da vida. É. E aí, quando você morrer, você vai estar ciente de que aquele é teu momento. E você vai tranquilo. Morrer por uma bala perdida, por afogamento ou por asfixia, cara, a consciência, o indivíduo, ele fica num... Imagina, cara, morrer queimado, como fica um indivíduo. Deus me livre. E esse cara, quando ele se tornar uma consciência perdida no mundo espiritual, ele vai vibrar isso. Então o que a gente vai ter, daqui a 100 anos mais ou menos, é um mundo espiritual com essas consciências perdidas, vibrando essas energias. Como é uma cumplicidade, você é aquilo que você vibra, você é aquilo que você sente e pensa, a gente vai ter um mundo espiritual devolvendo isso para a nossa realidade.
Ele é um ciclo. Como que ele devolve pra realidade? Por vibração. Você Não é, sente? não é uma coisa de propósito. Não, é ação e reação. Ah, não é alguém controlando Não, isso? não é nada do Não. mal querendo dizer. Não, é por similitude. Quando você, por exemplo, vai na. Tem pessoas que têm isso com mais facilidade. Você vai na casa de alguém, você fica com dor de cabeça, você não gosta muito lá. Então, tipo, isso é por causa da egrégora dessa casa. Tudo isso que ele falou aí é o jeito que as pessoas se portam, eles preenchem esse ambiente com a determinada energia deles, que é normal deles. Só que essa energia, por algum motivo, não casa com a sua. E quando você entra nesse lugar que você vai compartilhar isso, você acaba sentindo os efeitos dessa incompatibilidade. É meio isso que ele tá falando. Não é nada de propósito, os espíritos vão chegar e vão baixar. Não, esquece. Esquece Deus, esquece qualquer divindade. É causalidade, ação e reação. Entendi. Vai vibrar. E aí vai entrar em descompasso. Que nem você teve um boom de depressão, você teve um boom de vícios, sabe? Você teve essa realimentação. Caramba, Por isso que nós funcionamos em sentido isso. cíclicos. Nós somos cíclicos, é tudo ciclo. Então essa vibração ainda vai ficar um tempo ainda pairando ou fazendo efeito na nossa realidade. Entendeu? Então eu tô lendo políticas públicas. Como uma guerra também deve causar isso. Nós tivemos a revolta da vacina na época de Oswaldo Cruz, em 1900 e pouco. É um ciclo. Nós tivemos a mesma revolta da vacina hoje, dizendo não vamos nos vacinar. Ah, mas aí tem outras coisas a ver. Tem muita Não, coisa. mas torna-se um pensamento cíclico sempre do negócio de, na época eram militares querendo dar golpe, não sei o que e tudo mais tal. Hoje é a mesma coisa, fica sempre esse ciclo. O mundo funciona assim. Sim, sim. Se você olhar a história, a gente tá voltando pro medievo agora. Sim, é o grande coliseu